Bora. A Leila que sumiu, né? Então, vamos começar. Monoteísmo, né? Caminho da Luz. Que vocês podem falar logo no início sobre monoteísmo. Vocês são monoteístas ou politeístas? Só para puxar a conversa aí, gente. Nós somos monoteístas. Monoteísta, né? Mas a gente já foi politeísta? A gente já foi? Com certeza, né? O que vem primeiro, politeísmo ou monoteísta? Com certeza politeísta, né? Começou pelo politeísta? Eu acredito que sim. Mas o mono sempre teve ligado, né? É. Vocês acham, gente? Ninguém vai falar nada, não? Tá, Já que ninguém quer falar, deixa eu dar meus palpites, então. pode dar palpite. Na verdade, o Daniel, também, se a gente for considerar bem, porque o monoteísmo é um Deus único, mas com vários santos, assim digamos, né? E os politeístas tinham vários santos, ou seja, então, o que mudou mesmo foi o que Abraão veio nos trazer, e era o único Deus criador. E os outros também, os mesmos politeístas também, porque você vê, você tinha Deus do sol, Deus da chuva, ou seja, que na verdade não eram deuses criadores, também eram os que a gente chamaria hoje de os santos, aqueles que o santo da colheita, o santo da chuva, o santo da época dos gregos, lá dos romanos, porque não eram deuses criadores. Então, o que o Abraão, na verdade, ele trouxe assim de definitivo e convicto mesmo, é que criador mesmo, a gente só tem um Deus, e sempre foi um só Deus, né? Aí, o que a Igreja Católica, por exemplo, fez? Você tem o Deus único, mas aí você tem os vários santos, os anjos, que são os penduricalhos, que são os, digamos assim, os administradores, né? Mas criador mesmo é só um Deus. E mesmo os politeístas também, na verdade, se for ver o conceito deles, também eles não tinham esse conceito do Deus único e imaterial, que foi a grande novidade que o Abraão nos trouxe, é de ter um Deus único e imaterial, né? Porque na época do Egito mesmo, você já tinha um faraó que já considerava um Deus único, mas era o Deus Sol, ou seja, era um Deus ainda material. Agora, o Abraão não, ele trouxe realmente um Deus único e imaterial. Essa que foi a grande diferença dele e a perseverança deles até hoje nesse conceito, né? Isso aí realmente foi o grande... Em verdade, o Deus único é sempre, né? Nunca existiu politeísmo de fato. Isso foi um movimento, né? Movimento das pessoas que puderam nomear, porque os espíritos sempre se apresentavam, né? Sempre houve comunicação dos espíritos. E então, por essas razões, é que se definiam N entidades, né, superiores,
e começou-se a criar em cima disso, né? Mas, na verdade, o mono sempre foi o ligado, né? Nós não somos trifásicos, nós somos monofásicos. Sempre foi a, toda geração, toda criação, né? A gente sabe, o próprio índio, ele, por não conhecer, ele dá os seus nomes, mas a mesma coisa. De certa forma, há uma mesma coisa. E se cria nomenclatura, se cria construções mentais em cima disso tudo. Mas, na verdade, vem alguém como Abraão, né? Como veio outros, né? Da parte fora do Egito, fora da Índia, né? Que são os judeus, que colocaram para nós essa questão do Deus único, do monoteísmo, né? Nos ajudaram. Inclusive, fala no texto aqui que nós devemos muito a eles, por isso. Nós devemos demais por eles terem nos colocado essa verdade absoluta, porque talvez por nós a gente ia ficar ainda por muito tempo iludido com vários deuses, né? Várias entidades superiores governando, porque era muita coisa, né? Para um só. Então, imagine hoje, né? Se essa doutrina fosse muito evidente para as descobertas científicas que se tem, né, do universo, das galáxias, né? Hoje eu acho que teria até mais de bilhões de deuses, né, para justificar esse tamanho do universo. Então, Deus de determinada constelação, Deus de outra constelação, Deus da nossa galáxia. Então, graças a esse povo, a gente deve muito a eles, exatamente por esses capelinos terem nos alertado, né? Trouxeram essa verdade para nós, mostrando que nós temos um só Criador e Ele habita dentro de nós. Quem lê, nós já estudamos a Gênese, mas quem lê Gênesis, Êxodo, né, e vai lá, os 5 Pentateucos lá, que é o Torá, vai ter uma boa visão de toda a vida, de toda a nossa existência. Mas, claro, que cheio de mistérios, cheio de fatos que você tem que aprender a decifrar, por isso que é complexo a leitura. Por isso que Kardec trouxe para nós uma revelação para ficar bastante coerente com a nossa existência. Mesmo assim, se você ler a Gênese nossa da codificação, se você não ficar atento, você não consegue ligar tudo aquilo ali, você não consegue ver, mesmo tentando Kardec traduzir para nós essa verdade. A gente está lendo aqui uma extensão, a Caminho da Luz, dessa verdade. Isso aqui é um Torá. Isso aqui é uma extensão do Torá. Eu vou pegar Caminho da Luz, é a extensão da Gênese. Se pegar, você vai encontrar isso. Então, são estudos profundos que uma grande maioria não se preocupa ainda. A grande parte do movimento espírita ainda não preocupa com esses estudos, né? Daniel, mas uma coisa que eu acho assim, muito interessante é que você vê que muito antes de Abraão, que Abraão veio 1.800 anos antes de Cristo, né? Então, antes dele, você vê que teve Krishna, teve Buda, teve... Não, eu não sei... Não, estou falando bobagem. Antes dele, teve os que vieram lá para os chineses, teve que vieram para Os os Vedas. lá para os Vedas e tudo, eu não sei as épocas, mas que eram ensinamentos específicos para espíritos já evoluídos, não era para o geralzão. Aí, então, o que é interessante... Por isso que tinha os iniciados. Então, o que eu acho que é muito interessante é que, 1.800 anos de Cristo, veio o Abraão, trouxe o monoteísmo que não é específico para o povo hebreu.
é o ensinamento para toda a humanidade, ou seja, para todos os terrenos. Aí, 500 anos depois, veio Moisés, que também trouxe ensinamentos para toda a humanidade, ou seja, está certo que ele veio no meio dos hebreus, com os ensinamentos específicos dos hebreus, mas com os 10 mandamentos já trazendo base para a lei universal, ou seja, porque os 10 mandamentos até hoje continua sendo a base do ensinamento moral da humanidade. Aí, no ano zero, vem o Cristo também trazendo o ensinamento com base no amor, que é para toda a humanidade. E aí, em 1857, aí vem o Kardec também reforçando esse ensinamento para toda a humanidade. Ou seja, então, você vê essa linha do monoteísmo, desde o começo, são ensinamentos direcionados para todos nós, independente se eu sou chinês, se eu sou hindu, se eu sou africano, se eu sou brasileiro, americano, ou seja, são ensinamentos que servem para toda a humanidade, ou seja, não tem discriminação. Porque não dividia. Uma ideia do mono não dividia a humanidade. Do politeísta, sim, ela divide a sociedade, né? Então, cada um com seu Deus, cada um com a sua língua, cada um com seu povo, e não era isso que Deus queria, né? Mas Deus apesar queria... que, se você for analisar por esse lado, os hebreus orgulhavam de ter um Deus único e brigavam e matavam em nome desse Deus único também, ou seja, Sim, apesar foi do exatamente ensinamento nesse seio, né? Foi nesse seio que chegou a verdade, né? que o Nesse ensinamento era seio... para todos, mas eles, com o orgulho de raça, continuam até hoje considerando que o Deus é um Deus hebreu, um Deus judeu, né? Porque tinha que quebrar esse coco, e esse coco ainda não foi quebrado. Então, é a mesma coisa tentar quebrar um coco em cima em cima do colchão, né? Então, mesmo assim, os ensinamentos deles vazaram, né, para o mundo inteiro, tá aí realmente sendo referência para todos, né? E a gente está realmente pensando dessa forma porque foi dada essa deixa para nós, né? A gente encontrou essa deixa. Será que a gente teria encontrado se não tivéssemos revelações? Será que a revelação viria sem ter essas anotações? Era preciso o Espiritismo vir no seu tempo, porque para confirmar essa verdade espírita, precisava linkar com textos, linkar com revelações do mundo que já existia. Então, Kardec ele não veio colocar uma doutrina independente, ou seja, sem link, sem ligação nenhuma. Tanto é que até Emmanuel, né, ele vem com muito respeito sempre, ó, não estou trazendo uma verdade, né, contrária a uma nova revelação em cima da ciência, por exemplo. Eu não estou mudando nada da história, não estou mudando nada da ciência. Nós estamos complementando, nós estamos mostrando complementos, né? Então, Emmanuel tem esse cuidado e a história a gente já conhece, já tem ela decifrada, o homem ele até confirma sempre isso, né? Que a ciência já está tendo as informações, a história já está tendo as informações, apesar que falta muito ainda, né? Claro que muitas coisas o homem ainda vai descobrir. Nós temos aí um espaço muito indefinido, né? A própria astronomia, ela não tem muitas respostas ainda. Todo dia nós temos uma revelação nova, né? Tá espetacular essa busca aí. Essas semanas tiraram algumas fotos aí de Marte, né? Marte já não mais vermelho, identificando sinais de água. Então, já identificando outras coisas que não conseguiam antes. Então, estão ficando assim meio no canto.
tá começando a ter uma certa interrogação sobre vida mais ampla, né, no universo. Então, nós já não somos mais únicos no universo, pelo jeito que isso está começando. E uma coisa que é muito interessante também, você falando aí que não veio mudar, do Kardec não veio, ou seja, a coisa quando é universal é tão, ou seja, Deus é um cabra porreta mesmo, ele sabe o que faz, né? Quando veio Abraão, trouxe o monoteísmo. Vem o Moisés, traz as bases da lei moral. Vem Jesus e não vim mudar a lei. Ou seja, ele confirma tudo que Moisés, confirma a lei de Moisés, porém acrescentou muita coisa, ou seja, ele não mudou. Aquilo que estava escrito realmente não foi mudado por ele, mas o que era oral, o que era passado de ouvido para ouvido, boca a boca, ele acrescentou muita coisa. E aí vem o Kardec também e não muda, ou seja, tanto que a coisa, quando é lei universal, que é lei de Deus mesmo, ela não muda com o tempo, ou seja, muda-se as interpretações, ou seja, hoje a gente interpreta os 10 mandamentos de uma forma muito diferente que Moisés interpretou. Ou seja, na época dele, considerava praticamente a lei ali, no que estava escrito mesmo, ou seja, não matar é não matar mesmo, não roubar é não roubar mesmo. Hoje você já interpreta o não matar como sendo, por exemplo, não matar uma ideia, não matar uma boa intenção, não matar. Ou seja, a gente vai, na medida que vai crescendo, você vai interpretando a lei, mas de uma forma muito mais ampla. Isso que é muito bonito também, quando você considera desde, ou seja, 1.800 anos atrás e até hoje, ou seja, e não mudou a lei, ou seja, ela está sendo interpretada de acordo com o nosso crescimento moral e espiritual. Né? Isso aqui é muito... E vai continuar, ou seja, vai mudar materialmente, muita coisa vai mudar, mas a interpretação moral, ela vai mudar, mas de acordo com o nosso crescimento, mas a lei continua sendo a mesma. Né? Exato. Isso é muito bonito. É por isso que Deus espera, né, a gente amadurecer, espera a hora certa para completar uma verdade, para trazer outra informação. Nós estamos num tempo desse, nós estamos com um tempo de espera para que o homem se ajeite para receber revelações mais sobre o nosso espaço, sobre a vida após a morte também, né? Então, a gente vai descobrindo cada um no seu tempo. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu compasso, né? É ser lento ou apressado, então cada um tem o seu ritmo, né? Por isso que, torna a falar aqui, por isso que educação de filho é muito difícil, você tem que estar ponderando, você tem que estar analisando, né? Tendo paciência, porque cada um tem as suas condições próprias, né? Suas facilidades ou não. Então, dificuldades é o que mais nós temos, né? Aqui dentro desse texto, fala da fé desses judeus. Parece-me que é uma fé muito, assim, certeira, né? Eles têm muita convicção, mas mesmo assim eram fechados, não se abriam, só se abriam entre si, né? No próprio grupo deles. Aí eu pergunto, né? Eles vieram para cá com essa fé, e mesmo assim não tiveram acesso para a espiritualidade maior, para continuar no planeta. E isso aí é um alvará, gente, de ter uma confiança para ir para frente, ou foi pelo só o orgulho deles? Porque a gente nota que foi até exemplo, né, para nós, dessa confiança num pai único, né, num Deus único. Para nós foi um grande avanço, né, essa lição.
mas não andar para frente no planeta onde eles se encontravam, por ausência da fé, não foi, porque tinham. Mas que tipo de fé que eles tinham? Que tipo de fé que os judeus poderiam ter, já que nos ajudaram tanto aqui? O que vocês acham? Vocês acham que é uma fé cega? Cega não é porque... Parece sim, né? Pô, não, bens materiais, eles davam mais cega no sentido do espiritualismo, mas né, da espiritualidade, mas era mais em simbologia, eles eram muito, não sei porque se eles acreditavam em Deus, estou tentando raciocinar como pela época lá do tempo, né? O orgulho foi muito forte, mas... Então foi mais pelo orgulho? Em lei, a Miriam não quer aparecer porque não passou perfume hoje? Ah, não estou aparecendo, não? Eu passo perfume até para dormir. Eu sei, Leila. Eu uso óleos essenciais 24 horas por dia, então estou sempre perfumada. Por isso que você é uma essência divina. Por isso que eu sou uma essência divina. Então, mas eu já pensei muito sobre isso, essa fé deles num Deus único, mas foram os que mais deram mais valor aos bens, né? Aquela coisa de mais para mostrar mesmo, né? Tipo os fariseus. E nota que aqui Jesus apoiou muito eles. Então, deu um apoio, mesmo eles sendo fechados. Mas talvez eles sendo fechados, eles tiveram um deserto dentro deles, né? Assim, um deserto para meditação, para fazer a lei deles, ou seja, as revelações deles serem um dia notados, porque, como o Amado colocou, essa verdade ela veio para o mundo, veio para um conjunto, não só para um grupo. Será que eles tinham essa consciência que, mesmo fechados que eles eram, que essa revelação era para o mundo? Será que eles tinham essa consciência que isso poderia chegar a todos? No fundo, cremos que sim, porque eles sabiam que essa questão da ideia do Deus único não era para dividir ninguém. E eles ainda continuavam divididos, eles continuavam fechados, né? E se dividiam entre si também. Entre eles, se constituíram divisões, tribos, porque existia dentro deles divergências. Não era um grupo totalmente com o mesmo ideal fechado. Em Daniel, acho que, na verdade, eles acreditavam desde o início, os hebreus, que Deus era Deus deles, porque, na verdade, eles, quando saíram, por exemplo, quando Abraão teve esse encontro com Deus, que ele recebeu a orientação de que a aliança dele com Deus seria através da circuncisão. Então, que ele foi circuncidado lá parece que ele tinha em torno de uns 90 anos por aí, quando ele foi circuncidado. Então, eles mesmo consideravam que Deus era o Deus dos hebreus. Então, eles
Depois disso, foram para o Egito, se transformaram em escravos no Egito, se mantiveram fiéis ao Deus deles. Aí, depois de 400 anos de escravidão no Egito, apareceu Moisés, que retirou eles de lá. E um grande problema que aconteceu é que quando os escravos saíram do Egito, junto com os hebreus, vieram, a grande maioria não era de hebreu, era de escravo de outras nacionalidades. Então, quando Moisés retirou os escravos do Egito, fala-se, inclusive, de 2 milhões de pessoas que teria saído com ele, mas a maioria não era hebreu, ou seja, eram pessoas que não acreditavam no Deus único. Então, quando eles foram para o deserto, que ficaram uns 40 anos no deserto, logo no começo, quando Moisés recebeu lá as 2 tábuas da lei, quando ele desceu do monte, que estavam lá adorando um bezerro de ouro, ou seja, o que justifica isso? É que grande parte daquela turma que estava ali, que construiu o bezerro de ouro, estavam construindo um Deus no qual eles acreditavam, ou seja, porque eles, a grande maioria não era de hebreu. Então, desde essa época, já teve esses conflitos. Os hebreus, de um modo geral, permaneceram fiéis a... Aliás, os hebreus sempre fiéis ao Deus único. Mas como tinha muita mistura, muita gente saiu ali e que não acreditavam no Deus único, na verdade, então começou a criação das dissensões dentro do grupo mesmo que estava no deserto, muito por causa desse pessoal que estava misturado, que não eram hebreus. Então, e continuou, né? Porque esse pessoal continuou. Eles ficaram 40 anos no deserto, depois retornaram lá para a região da Palestina, de Canaã. Então, e veio aos trancos e barrancos aí essa mistura também, mas eles acreditavam que o Deus era... Eles não tinham a preocupação, na verdade, de divulgar esse Deus único para todo mundo. Na verdade, o que eles queriam é que Deus mostrasse para os adversários que ele era mais forte. Quando eles derrotaram lá os amonitas, os filisteus, sempre era o Deus guerreiro que estava vencendo os seus adversários. Ou seja, eles não tinham a ideia de que o Deus era Deus de todo mundo. Era o Deus deles, que era mais forte, que era um Deus guerreiro, que ia derrotar todos os inimigos de Israel. Então, quando Davi, por exemplo, ia para uma guerra, quando ele ganhava a guerra, sempre ele dedicava a vitória ao Deus guerreiro, ao Deus de Israel. Ou seja, porque o Deus de Israel estava vencendo os adversários dos israelitas, que eram os adversários de Deus. Então, sempre tinham essa visão. E eles, inclusive, têm, até hoje ainda, tem esse conceito de que o Deus de Israel é o Deus de Israel. Ou seja, eles não têm a preocupação de mostrar para o mundo que o Deus que criou o mundo é o Deus único, que é o mesmo Deus de Israel. Então, esse é que é um grande problema que eles ainda têm até hoje. Essa questão de dar nome a Deus, né, de várias formas, e de colocar um Deus perverso, um Deus mau que vai punir, isso é de longa data, né? Mas isso quem escreveu os textos bíblicos, por exemplo, foram os homens, não foi Deus. Hora nenhuma tem a palavra divina escrita em páginas de qualquer obra. A verdade de Deus está nas próprias coisas da criação, né? Quando você pega lá o que foi ditado diretamente por Deus para Moisés, são os 10 mandamentos, ou seja,
em momento algum, nos 10 mandamentos, você fala que você deve matar os seus inimigos. Muito pelo contrário, é não matar. Não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo. Ou seja, sempre é um Deus de amor, não um Deus que deveria ser não um Deus guerreiro como os hebreus consideraram. Quem na verdade, transmitiu esses 10 mandamentos, né, foram a pleiade de espíritos que trabalham pelo orbe. Foram esses que trouxeram já essas verdades também, grafadas do universo, né, de experiências longínquas, que vieram trazer para nós essas verdades. São atos de espíritos representando o conhecimento divino, que trouxeram isso, né? Saber disso, que comunicação direta divina é meio complexa para se entender, porque Deus não usaria assim esse verbo, né? Mas assim a criação. Então, se a gente tem os 10 mandamentos hoje, foi com certeza um ato mediúnico, né? Por a transmissão pela divindade, pelos espíritos excelsos, né, iluminados, que trazem para nós. Porque todos nós seremos um dia trabalhadores nessa seara, e estaremos sendo também representantes em grupos de trabalho. Digamos que a Terra é um grupo de trabalho. Então, cada um, aqueles que têm mais a dar, dão mais informações, vão passando mais informações. Então, entendamos assim, que fica melhor, né? Então, para a gente entender essas transmissões do alto. Igual nós temos aí Emmanuel, que coordena todo um trabalho, né? Que a gente vê a sua importância para a terra, não para o povo brasileiro, não para Uberlândia, Uberaba, mas assim para toda uma nação. Então, esses espíritos vieram trazer essas verdades independentemente do grupo, mas sabendo que um grupo pode proliferar mais essa verdade, se plantar. É questão do plantio. A terra está fértil, então se joga semente. Então, eles jogam a semente onde pode brotar, né? Agora, uma humanidade, ela desenha um quadro desses deuses. Se a gente for na Umbanda, você vai ver várias classificações de entidades, e aí vai. Então, até hoje, a gente tem uma classificação. Aqui dentro do Espiritismo, nós temos Emmanuel, nós temos Chico, temos os espíritos que nos acompanham, né? Eu poderia definir isso como deuses? Não, não vamos fazer isso, mas a gente sabe que são almas elevadas, são espíritos elevados. Mas talvez se estivesse em outro lugar, seriam deuses, né? Talvez seriam deuses da palavra, sei lá, o que poderia chegar. Aí, nesse último... Mas você duvida que entre nós não deve ter alguém que considera um santo Chico, um santo Emmanuel? Tem muito. Um santo Bezerra, tá? Com certeza. Tem muito. Tem mesmo. Nesse último parágrafo aí, o grande legislador dos hebreus trouxeram a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Eram compelidos a ocultar. Eram forçados. Os iniciados ocultavam essas verdades entre eles e não levavam ao povo. Compelido seria eles, entre eles, achando que aquela verdade ela deveria ser entre eles, que não deveria lançar ao povo, que daria controvérsias. Tem hora que eu vejo no movimento espírita as coisas assim: nós não podemos levar o espiritismo para fora porque vai dar problema. Mas hoje o mundo já está mais preparado para receber
as informações espíritas. É preciso que essa verdade ela chegue lá fora. E se ela ficar muito tímida, muito fechada, o progresso não chega. E aí você tem que ser um Moisés aqui. Você tem que ser um Moisés para abrir isso. Olha lá. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, Moisés foi esse cara, né, que veio abrir esse conhecimento. Talvez a gente não tivesse ele hoje, se não fosse Moisés. Talvez não tivesse chegado aos homens essa verdade. Então, começou a ir para o seu povo, mas do seu povo foi desbravando aí as cortinas, né, para fora. Agora eu pergunto, por que esse povo foi para o deserto? Foi por vontade ou foi por pressão? Será que foi um jeito que eles teve de viver ou foi uma maldade divina colocá-los no deserto para sofrer, para aprender? Não, Deus não é vingativo, né? Mas foram as circunstâncias mesmo, de sobrevivência. Consequências dos atos, do que eles são. Porque eles não estavam rebeldes ainda, eles não vieram submissos, e que aqui no texto atrás fala, né, eles eram submissos às promessas do Cristo, mas muitos deles, em sua grande maioria, eles não aceitavam, eles estavam só esperando um outro paraíso para ir lá viver serenamente. E eles não saíram do Egito de boa, né? Não. E eles teriam que ir para um outro lugar e também não iam entrar de boa. Então, onde eles fossem, eles seriam escravizados, né? Está caçando lugar para ficar. Então, eles queriam ir para onde? Canaã, que é o lugar onde eles já conheciam. Queria voltar. Para voltar não podia ser assim. Talvez eles entraram no deserto para ficar 1 ano, 6 meses, 4 meses, achando que seria mais fácil. Vamos ficar 40 anos. É o que a gente tenta fazer, né? Vamos fugir. Vou lá, você está com problema na família conturbada, você quer fugir, como se você se livrasse do problema, das consequências daquilo que você fez, isso te acompanha, né, para onde você for. E por que eles foram para o deserto? Não foi para um outro lugar melhor? Porque não tinha lugar que os recebesse, né? Já que é só eu e a Leila que estão falando mesmo, deixa eu dar mais palpite, então. O que acontece, Daniel? Tem que falar, ué, tem que falar. Ué. O que acontece? Esse pessoal, você imagina você ficar 400 anos, boa parte como escravo num país estranho. Porque eles saíram da região da Palestina, foram para o Egito, na época que o José, que era o filho de Isaac, filho de Jacó, aliás, o José tornou-se governador do Egito. Então, como teve falta de alimentos na região da Palestina, então José mandou buscar todos os hebreus para o Egito. E foram muito bem recebidos lá, porque o José era o governador. Então, no começo, o faraó deu todas as regalias para os hebreus, porque o José ainda era o governador. Mas aí, quando mudou de faraó, é que ele passou, e depois teve a morte do José também, então as coisas mudaram. E eu não sei quantos anos depois que o novo faraó passou a escravizar os hebreus.
Então, nesse período de escravidão, então, eles foram, grande parte dessa turma, você imagina, você se acredita num Deus único, mas aí fica 400, vamos analisar os 400 anos como um todo, você fica sob a influência de um governo politeísta, porque os egípcios eram politeístas. Então, e bombardeando nessa turma aí, durante esse tempo todo, informações que divergiam com a fé original. Então, então, você imagina a última geração dos hebreus, no final desses 400 anos, que seria a terceira, quarta geração, por exemplo, ou quarta, quinta geração. Então, alguns deles já não tinham aquela fé, aquela crença no Deus único. Ou seja, então, a coisa já estava bem, digamos assim, miscigenada. Aí vem o Moisés, que é filho de hebreu, que é adotado pela filha do faraó, sabendo que ele era filho de hebreus, porque pela característica dele, ela sabia que ele era filho de hebreu. Então, aí o que acontece? O Moisés é educado dentro do palácio, ou seja, recebe todas as informações que o sacerdote precisava. Então, aí depois, então ele é educado dentro do palácio, ou seja, recebendo instruções de uma religião politeísta. Então, você imagina o contraste que acontece nisso aí. Mas ele, porque a família dele, ele não perdeu o contato com a família dele enquanto enquanto ele era mais novo, sim. Mas aí, depois, uma forma, inclusive, que a mãe dele encontrou para não perder o contato com ele, foi que ela se ofereceu para... Ela, na verdade, foi a mama, a mãe dele, né? Então, que é a forma que ela encontrou de não perder o contato com ele. E a filha do faraó sabia quem era a mãe, quem era a família do Moisés, né? Então, e aí depois que ele realmente recebeu a orientação de Deus que ele deveria ser o libertador dessa turma, então é que ele vai para o deserto, fica bastante tempo no deserto e inclusive lá ele casa. Aí quando ele volta, que realmente ele volta com essa missão. Então, mas ali naquele meio você já tinha muita gente de hebreu mesmo que já não tinha essa fé assim, então já estava muito misturado, ou seja, a fé já estava muito abalada dessa turma, mas sempre a fé era um Deus único e o Deus materialista. Então, o que na verdade, esses 40 anos significaram no deserto? Precisava de haver uma depuração, ou seja, que em 40 anos, como a grande maioria do pessoal naquela época não vivia 40 anos, então, nesse período de 40 anos, já houve uma seleção natural, ou seja, você ficar 40 anos passando dificuldades num meio hostil é uma forma de você se educar também, ou seja, aí o Deus fornecia o maná, o Deus fornecia os passarinhos, Deus dava exemplo através da água na rocha, o Moisés batia o cajado na rocha e jorrava água. Ou seja, então, esses 40 anos serviu para reeducar os hebreus que já não tinham aquela fé tão vigorosa no Deus único. Então, então esse período também, porque você imagina, se você sai do Egito e vai logo ocupando uma nova terra, que você tinha que tomar a terra de alguém, porque quando eles saíram, em 400 anos, essa terra foram ocupadas. Então, se eles chegam com aquela fé toda vacilante e vai conquistar, reconquistar a terra deles, com base em que eles iam estar guerreando? Ou seja, eles tinham que ter uma fé vigorosa no Deus único que servisse de guia e modelo para eles, mesmo que seja para matar o adversário, mas, então, nesses 40 anos, eles readquiriram essa fé sólida no Deus único
que aí quando eles vão guerrear lá contra os inimigos, mata em nome de Deus, ou seja, o nosso Deus é mais forte do que o Deus dele. Então, foi uma forma que Deus encontrou de fazer com que eles readquirissem aquela fé vigorosa e ele, através dessa força, então, mostrasse que ele era mais poderoso do que o Deus daqueles que estavam morando ali naquela região. Então, é assim, e até hoje, eles consideram que se eles ganham uma guerra, ou seja, é o Deus deles que é mais poderoso do que o outro. Então, esses 40 anos é muito simbólico também, em função dessa necessidade de reeducar religiosamente os hebreus que estavam com a fé muito abalada. Eles poderiam mudar sem problema, né? Eles Mas poderiam, com base nem em quê? precisaria, eles Então, não mas se eles precisavam não têm... passar, mas como eles não eram transformados, ninguém aceitaria eles como são, né? Eles são egoístas, são orgulhosos, né? Então, isso realmente é difícil de aceitar. Quando você recebe alguém de fora, hoje a gente recebe muito aí venezuelanos, né? Vem de fora para cá, tem todo um parâmetro, mas se vierem adequadamente, eles não são aceitos. Hoje é diferente essas migrações no tempo de hoje, né? Mas lá na época, não, esse povo pode entrar aqui não. Então, era guerra mesmo, era problema. Então, mas eles poderiam, se tivesse a condição a proximidade da maioria, talvez eles tivessem dado até certo no Egito. Talvez desse certo no próprio Egito, ou então desse certo com a volta deles, né? Sem passar 40 anos, que ficasse alguns anos, algum tempinho no deserto, né? Mas Deus não seria cruel para definir uma consequência. A consequência é da lei divina, né? Você vai ter uma consequência sobre os seus atos, e é assim que a gente responde pela lei divina. Então, ação e reação. Então, creio que também foi uma consequência dos atos deles, a formação do povo deles, para chegar até essa provação maior. E que foi bom, sim, aproveitando esse momento, para eles crescerem na provação no deserto. Na falta disso, na falta daquilo ali, que viver no deserto não deve ser fácil, né? Aí vem todas aquelas anotações com relação a maná e tudo mais. O que se alimentava, como se alimentavam. Então, a gente vê aí vamos dizer, a transição deles, a transição para que eles pudessem chegar na terra de origem. Mas até hoje eles não têm terra definida, né? Eles estão espalhados pelo mundo. Não, na verdade, desde 1948 foi reconstituído o Estado de Israel, né, que é o Estado judeu. Porque a partir do ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, aí sim, aí eles ficaram sem pátria. Aí nesse período, o Estado de Israel foi administrado por ingleses, franceses, ou seja, eu não sei exatamente como é que foi, mas em 1948, sob o comando do brasileiro lá, qual que é o nome dele? O nosso... Visconde D. Hã? Não, não é Visconde D, não. É Conde D. o brasileiro que era Não, o Conde D não era, não. Ele era era o marido, né, da brasileira. da ONU. Então, foi ele que foi o grande estrategista que contribuiu com a formação do Estado de Israel em 1948. Então, a partir daí, eles passaram a ter, de novo, uma pátria física. Mas do ano 70 até 1948, eles ficaram zanzando pelo mundo, sem pátria realmente. Mas eles não têm uma formação perfeita ainda. Ali tem uma certa mistura, tem muitos conflitos, ainda entre eles, ainda falar assim, é uma pátria consolidada,
definida, um invade o outro ainda, ou estão sempre em guerra, concorda? A gente Não, mas precisa... aí não é bem judeu contra judeu. Aí é mais judeu contra árabe, seja, são árabes de outra nacionalidade, mas não são judeus, né? Sim, mas eles estão no meio do fogo. É, não, mas Eles estão sempre no foi. meio do fogo. Eles estão no meio do fogo, significa que eles não estão em paz. Até hoje, falar assim, nosso país, nossa pátria, nosso lugar está... igual o Brasil tem uma situação definida. Mas não está em paz de jeito nenhum também, né? Não, não tem paz, mas a paz você Então, sabe, né? Ninguém entra no Brasil, ninguém está entrando na pátria brasileira, ninguém está olha influenciando que nós temos a muito pátria brasileira. traficante entrando, Daniel. Ah, não, mas aí é corredor, né? Aí é corredor. Nesse âmbito, sim. Mas bom, nós devemos para esse povo, devemos bastante para eles, que trouxeram grandes verdades para nós, né? Vamos em frente à escolha de Israel, no caso. A gente faz uma leitura, aí na semana que vem a gente torna nesse assunto aqui. Quem faz a leitura para nós, a escolha de Israel? A Leila está com vontade de ler, pode ler, Leila. Pode ler você, porque eu nem sei onde que está aqui no texto. Estou procurando ainda. Lê, ô Jaque, você está doida para ler, não está? A Inês também está. Oi, então, quer que eu leia? Pode ler? Pode ler. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá a quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito, do alto, em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Olha só, a gente vê aqui por que foi a escolha divina por Israel, né? Pelo Davi, a árvore de Davi, a preferência de Jesus por a árvore de Davi, e não outro povo. Então, por que era? É o povo mais crente, era também o mais necessitado, por esse motivo, né? Muito se pedirá de quem muito haja recebido. Então, era um meio de colocar a ferramenta na mão de quem tinha que trabalhar, de quem poderia trabalhar. Eu me lembro muito bem quando lá na distribuição do Chico, né? Tinha lá o grupinho que ficava em torno do Chico, debaixo do abacateiro. E ficava a turma lá todinha recebendo na fila, longe, menino correndo, adulto se movimentando, e só um grupo em volta do Chico, né? E aí o camarada lá num dia lá falou: Chico, não, tá muito barulho lá, só quer que eu vou lá? Eu falei: calma, chama o povo para cá para participar. Não, irmão, deixa eles lá. Quem mais precisa estão aqui.
à minha volta. Esses são os que mais precisam, os que mais necessitam. Nem sempre aqueles que se julgam na fé, que se julgam melhores, são realmente os melhores. Eles precisam mais, são mais necessitados. Então, eu creio que isso aqui encaixa bem nessa proposta de Jesus para com esses que foram compromissados, né, a se renovarem, a se melhorarem, né, em matéria, já tinha um grau de fé, mas sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então, eles teriam que aprender isso. Foi devido a isso também, foi para a região do deserto, né? Possivelmente foi uma maneira de receberem melhor esse ensino no sofrimento, através do sofrimento. E o sofrimento nos ensina. Muitas vezes a gente... até ontem eu tive uma lição muito grande. Minha mãe era muito resistente, né? Com relação à idade, chegando à idade. Sofreu muito para enfrentar essa fase da idade. E então, por exemplo, a gente teve que levar a mamãe para uma clínica, um abrigo, exatamente para dar sustentabilidade ao preparo dela espiritual, porque ela não está apegada na casa dela, apegada à filha, apegada a toda aquela história. E veio a doença, veio a idade, e favorecendo ela a pensar diferente. Como ela foi para lá, ela tem pensado muito diferente. Ela realmente deu uma mudança em um mês, agora, de um mês para cá, uma mudança enorme. Ela me falou a seguinte frase ontem, e eu fiquei assim, pensativo, né? Ela me disse assim: Daniel, eu estou até admirada de mim mesma. Mas por quê, mãe? Não, eu desliguei do mundo, eu já me desliguei do mundo. Então, olha só como é que, às vezes, o sofrimento, as experiências, elas são, nos elevam, né? Porque se ela tivesse continuado da forma que ela estava, olhando para uma parede, olhando para outra, ela estava ficando desesperada. Agora não, ela constituiu várias amizades, várias pessoas amigas que estão conversando com ela diariamente. Então, ela está, inclusive, tendo chance de andar de novo. Olha tanto que o sofrimento faz o indivíduo crescer, as dificuldades. Então, por isso que é importante a gente ter o envelhecimento, passar pelo envelhecimento, passar pelas lições antes de chegar na vida espiritual, porque você já chega pronto. Então, eu creio que um povo desse aqui é mais ou menos isso, passar pela lapidação, passar pelo sofrimento, a falta, né? A gente, às vezes, não quer que passemos um descontrole social, o descontrole da humanidade, mas, às vezes, isso vai fazer muito ela repensar. Se tiver muito bom, é sinal que nós vamos ficar acomodados. Uhum. Se queimar um pouquinho, a gente levanta, né? Então, Uhum. o sofrimento, ele impulsiona o progresso. A dor impulsiona o progresso, tá? Lá na Gênesis. Frase magnífica, né? Que nos ensina por que a gente está num mundo de provas e expiações? Por que nós estamos num mundo tão desordeiro, tão desorganizado, ainda, uma sociedade ainda que é tão diferente e tão complexa? Exatamente como oficina de evolução, né? Não Daniel, sofreu ainda o suficiente, né? não, deixa eu só aproveitar um comentário que você falou lá no Abacateiro, Hum, e os mais necessitados estão aqui. Ou seja, eu acho que é um risco muito grande que nós que estamos aqui agora, 10h05 da manhã estudando, é da gente achar que a gente que somos, digamos assim, a casta, e não aproveitar, ou seja, nós somos os mais necessitados e corremos o sério risco de não aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de ser útil, de verdade. trabalhar, de servir. Então, isso que é um Ex- risco muito grande. Ou seja,
Nossa, como tem. Os que estão mais longe, que estão brincando lá longe do abacateiro, não estão precisando tanto quanto nós que estamos aqui agora. Então, Exatamente. Eu tenho muito medo É de o abacate risco, cair né? na minha cabeça. É o risco, né, de achar que somos privilegiados. Nós, na realidade, somos os mais carentes, né, os mais necessitados. Helena, eu acho que nós somos privilegiados por ter a oportunidade, mas, Claro. Aham. Tem que mas aproveitar, somos os né? mais necessitados. Mas que, sem dúvida, é um privilégio. Eu considero o privilégio de ter a oportunidade e estar aproveitando a oportunidade. Porque muitos Ó, outros não tá certo. necessitados poderiam estar aqui. Nós temos a oportunidade de estamos, pelo menos, presente, né? Podemos não aproveitar, mas pelo menos presente nós estamos. Há muito que foi dado, É. né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente não se E esqueça disso. torcer para um abacate maduro cair na cabeça. Maduro. Nossa, aí dá um banho faz um tratamento de cabelo lá, cabelo forte. Tá certo. O Guilherme não vai ter jeito, não. Fazer o tratamento de cabelo, né, Guilherme? Sem O chance, abacate sem efeito maduro. para mim. O Guilherme já está Gente. com a caixa de abacate cheia, viu? Aham. É... A cor do abacate, ó, a cor. Ô, gente, então tá ótimo, né? Finalizamos aí. Todos tenham um bom final de semana. Abençoe a todos aí no dia a dia. Fiquem com Deus. Obrigada, Boa bom semana, Lembrando- gente. domingo, lembrando boa semana. Lembrando que a semana Tudo que vem é bom. o caldo, né? É o caldo, né? Semana que Tá vem é o bom. caldo. Um abraço. Então, um abraço Isso para aí. vocês, gente. Bom domingo Tchau, a gente. todos, Semana, boa então. semana para todos. Tchau. Bom Boa dia, semana. Toninho. Com Deus. Bom dia, Osana. A Leila falando bom dia.